Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero André Riso e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo da revista bíblica que tem como tema principal a razão da nossa fé. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição de hoje serão: ponto 1. Compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ponto 2. Mostrar a deidade do Filho de Deus. E ponto 3. Apresentar a humanidade do Filho de Deus. Então hoje nós vamos falar especificamente de Jesus Cristo. Na lição passada, número 3, nós falamos sobre a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Caso você tenha perdido a lição 3 ou as anteriores, basta você clicar no card que vai aparecer aqui em cima e ela vai te levar direto ali à nossa playlist, que irá conter todas as lições referente a esta revista. Quero aproveitar também pedir a você que se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito. Clica no botão aí embaixo inscrever-se, aciona também o sininho, e assim todas as vezes que uma nova aula ou qualquer outro material de estudo for colocado no nosso canal, o YouTube vai avisar você automaticamente, assim você não fica de fora de nenhum assunto, de nenhuma lição. E também assim você ajuda a gente a crescer e para que mais pessoas possam, através do YouTube, serem edificados com a palavra do Senhor. Muito bem, então pegue a sua Bíblia, tome o seu assento, fique confortável e vamos dar início então à nossa lição de número 4. Iniciando então a nossa lição de número 4, a nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ali no Evangelho segundo João, que trata da deidade de Jesus Cristo, então ele começa ali a dar uma explicação da parte divina do Senhor Jesus. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos estudar hoje. O tópico 1 da nossa lição é o Filho unigênito de Deus. O ponto 1 é o Filho de Deus, que diz: O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu Evangelho. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. O segundo é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É importante saber o significado do título Filho de Deus. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Então aqui, iniciando falando sobre o Filho de Deus,
É necessário então aqui, como João está explicando, entendemos a identidade e entendemos então o motivo pelo qual Jesus veio. A identidade, lógico, que ele é o Filho de Deus. Ele já habitava nos céus. E o motivo é a redenção daquele que crê em seu nome. Então, ali como foi lido em Isaías, capítulo 9, versículo 6, então, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, qual é o que realmente quer dizer esse versículo? Então, se nós prestarmos bastante atenção, você vai ver, um menino nasceu. Glória a Deus, sabemos que Jesus veio como homem, né? Deus fazendo-se homem, então ele nasceu como uma criança. Mas o filho, ele já existia. Então Deus deu o seu filho e ele fez-se homem nascendo de forma natural como uma criança, né? Nascido de mulher, como veio através de Maria. Acontece que Jesus ele não passou a ser filho de Deus após o nascimento, porque ele já era antes de nascer entre os homens. É isso que esse versículo quer falar. Assim também, como um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que é João 3,16, lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a parte A do versículo. Então nós vemos aqui que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, ele já existia antes mesmo dele se tornar um homem em carne, quando ele veio à Terra. Então é importante nós entendermos isso, que Jesus já existia antes de nascer como homem. Então, a identidade dele sendo homem, porém filho de Deus, é necessário entendermos, assim também como seu objetivo, que é salvar todo aquele que crê em seu nome. O ponto 2 é o significado, que diz: o significado do termo filho nas Escrituras é amplo. Quando Jesus se declara filho de Deus, ele estava reafirmando a sua divindade. E ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então aqui o próprio Jesus, falando de si mesmo, já declarando que ele e o Pai são um. O Pai, nesse caso, é o Deus que os judeus aprenderam a adorar desde os tempos de Abraão. Então, apesar de no Antigo Testamento eles adorarem um único Deus, eles não tinham ainda esse entendimento sobre o que é a Trindade, que foi o que nós estudamos na lição passada. Então Jesus ele começa aqui a trazer um ensinamento, uma doutrina de que Deus é um, porém ele se revela em três pessoas. Por isso que ele está dizendo, olha, eu e o Pai somos um só. Lógico que ele trouxe muito problema para ele, porque isso não era algo que era entendido naquela época. Apesar de, como nós vimos na lição passada, a Trindade estar presente desde Gênesis, não era algo que eles tinham ainda um total conhecimento. Então, mas Jesus aqui deixando bem claro que apesar de ele estar como carne aqui conosco, ele e o Pai são uma só substância. O ponto 3 é o significado de unigênito, que diz: a etimologia do termo unigênito indica a deidade de Jesus. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento. Quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então nós temos que entender que existem duas palavras muito próximas e às vezes as pessoas se confundem, que é unigênito e primogênito. Então lá em João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito é único, gerado. Então o único Filho gerado de Deus é Jesus. Todos os demais, nós como filhos de Deus somos recebidos por ele por adoção. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Porém, aquele que provém de Deus, que foi gerado de Deus,
com todas as suas consubstancialidades, como diz aqui, né, tendo o mesmo poder, mesma glória, porém sendo apenas em uma pessoa diferente, porque se fez carne, esse apenas Jesus Cristo. Então, ele é o Filho unigênito de Deus. Nós temos que entender esta diferença. Ele não é primogênito, ele é unigênito. Ele foi único, porque primogênito é o primeiro de muitos gerados do mesmo Pai. Porém, o único gerado de Deus foi Jesus. Por isso, ele não é primogênito, mas ele é unigênito. O tópico 2 desta lição é a deidade do Filho de Deus. O ponto 1 é o Verbo de Deus, que diz assim: o verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nesta passagem, uma delas em referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A segunda, e o verbo era Deus, aponta para o Filho como revelado pelo Espírito Santo, que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade. O apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então aqui na leitura do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, nós vemos ali então essa referência do verbo. E o verbo estava com Deus. Este verbo é Jesus. Então já dando uma indicação de que ele estava com Deus desde o princípio, porque ele é também o próprio Deus. Então aqui Jesus, ele não passa a ser divino após o seu nascimento, ou ele não passa a existir após o nascimento em Maria, mas sim, ele já existia com o Pai muito antes de todas as coisas serem feitas. E é lógico, logo depois então fala, e o verbo era Deus. Então quer dizer que Jesus é também Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Então nós vamos vendo aqui uma doutrina, um ensinamento para que as pessoas da época começassem a entender a Trindade, né? O Deus único, porém revelado em 3 pessoas, vindo em carne através de Jesus Cristo e depois como Consolador pelo Espírito Santo após a ascensão de Jesus aos céus. O ponto 2 é reações à divindade de Jesus, que diz: os apóstolos João e Paulo eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Não admitiam outra divindade senão só o Deus Javé de Israel. A cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o apóstolo João registrava a reação dos judeus. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitavam em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. É lógico que Jesus, fazendo toda essa declaração de que ele e o Pai são um, e depois os apóstolos também fazendo a pregação do Evangelho, declarando que Jesus era Deus, então tudo isso haveria um grande problema, uma vez que tanto João, né, como os outros apóstolos e também todos os judeus, né, foram ensinados que existe um só Deus, então aquilo soava como uma blasfêmia, né? Uma pessoa, um homem de carne, se fazer igual a Deus. Então aqui João, na sua carta, ele vai declarar, ele vai relatar a reação dos judeus diante de toda essa revelação de Jesus, mesmo estando em carne, sendo ele também Deus. E nós podemos encontrar ali, vamos ler 3 referências bíblicas sobre a reação dos judeus, que encontra-se aí no livro de João, 1 capítulo 5, versículo 18, que diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então ali Jesus, ele não respeitava a lei do sábado como eles faziam, e também dizia ser ele filho de Deus, ou seja, porque o Pai é igual ao Filho.
Então ele se fazia igual a Deus, e isso para eles era uma blasfêmia. E por isso eles então ali faziam planos já para matar Jesus por causa dessa sua forma de pregar e como ele se discriminava, sendo também um Deus. Encontramos também em João capítulo 8, versículos 58 e 59, uma outra referência que diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Então aqui Jesus, contradizendo os judeus, porque Abraão, sendo a maior referência dos judeus, assim também como para eles, sendo o objetivo principal, por eles serem descendentes de Abraão, descendentes de sangue, terem a salvação por conta da sua parte hereditária, Jesus diz, olha, antes de Abraão, eu sou. E quando ele diz isso, ele traz espanto aos judeus, porque esta frase, eu sou, é a mesma frase que foi usada por Deus na sarça ardente quando falou com Moisés, para pedir que ele fosse retirar o povo do Egito. Então Moisés pergunta, se perguntarem quem me enviou, ele diz, diga que o eu sou te enviou. Então Jesus, quando ele faz uso desta palavra, eu sou, antes de Abraão, então ele já está se fazendo novamente como Deus, como se fosse ele que estivesse falando através da sarça, o que era verdade. Só que isso trazia muita contenda, muita raiva, muito ódio entre os judeus, porque Jesus se fazia como Deus estando em carne, e isso para eles era inaceitável. E diz aqui então que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mais uma referência também ainda no livro de João, capítulo 10, versículo 30 e 31, diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então nós vemos que todas as vezes que Jesus ele falava da sua unidade com Deus, o judeu se enfurecia. Toda vez que ele dava a entender que ele, mesmo sendo homem, era o próprio Deus encarnado, aquele Deus que eles tanto adoravam, eles não aceitavam e ficavam furiosos. E diz aqui então que mais uma vez eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porém, também como na segunda parte desse tópico, diz que mesmo assim os apóstolos não paravam de pregar que Jesus era o Deus encarnado. E isso nós vemos no livro de João, capítulo 20, versículo 28, que diz: E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Então eles não negavam a deidade de Jesus. Então Tomé, o mesmo que tinha duvidado da ressurreição de Cristo, quando se encontra com ele, diz, Senhor meu e Deus meu, falando para Jesus frente a frente, dizendo que Jesus era, sim, Deus. Também em Colossenses capítulo 2, versículo 9, esse é um versículo extremamente importante para que você grave na sua mente, porque muitas pessoas contestam como ele poderia ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Ou Jesus era só homem ou ele era só Deus? Bem, sim, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nós temos essa resposta e ele diz assim: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus, homem, corpo, nele, ou seja, 100% homem, nele habita também toda a plenitude, ou seja, 100% da divindade de Deus. Ou seja, então ele era 100% homem e ele era também 100% Deus. O ponto 3 é o relacionamento entre pai e o filho, que diz: O pai e o filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o pai e o filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Então, como nós já estudamos bastante na lição 3, falando que eles são a mesma substância, têm o mesmo poder e a mesma glória, porém são diferentes em função e em forma. E aqui
Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, nós vemos essa diferença, que diz: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus. Então, ele está falando, porém está separando as pessoas. Está separando a função. E mando-te diante de Deus, que vivifica todas as coisas, e de Cristo Jesus. Ou seja, duas pessoas diferentes. Aqui também em Romanos capítulo 1, versículo 7, nós encontramos: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vai ali falar, ele diz: graça e paz de Deus, nosso Pai, e de o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com duas pessoas diferentes, porém entendendo através da Trindade que são o mesmo Deus. O tópico 3 dessa nossa lição é a humanidade do Filho de Deus. O ponto 1 é: e o Verbo se fez carne, que diz: o Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Como nós lemos ali na leitura bíblica inicial, então ele começa: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então falando de Jesus no sentido de que ele já existia antes da sua divindade. Porém, lá no versículo 14, nós vamos ler então que o Verbo se fez carne. Então dizendo que Jesus, que é Deus, ele encarnou e se fez homem natural, porém não perdendo, lógico, a sua divindade. Então é importante nós entendermos que Jesus era o próprio Deus andando sobre a terra, exatamente para sentir e passar por tudo aquilo que nós sentimos e passamos. Mas o importante é entender que Jesus, que andou sobre a terra, o homem Jesus que andou sobre a terra, era o próprio Deus, era o próprio Verbo que nós lemos aqui, que já estava desde o princípio, mas ele se fez carne, ele se fez homem e ele habitou no meio de nós. E nós cremos nisso, porque a Bíblia assim nos ensina. O ponto 2 vai falar sobre as características humanas, que diz: assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. Há incontestáveis provas de sua humanidade e de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Ele cresceu em estatura física e intelectual e sentiu fome, sede, sono e cansaço. Muitas pessoas às vezes falam: mas ele era Jesus, né? Ele era Deus. Mas acontece que quando ele veio como homem, ele sentiu as mesmas necessidades que eu e você sentimos. E a Bíblia ela cita vários relatos de que Jesus ele se cansava, tinha fome, tinha sede, né? E tenha certeza que quando ele foi pregado na cruz, cada martelada dos pregos nas suas mãos doía em Jesus. Ele sofria por mim e por você. Quando ele foi chicoteado, ele sofria, ele sentia todas as dores, porque ele estava como homem. E isso é importante a gente entender, mesmo sendo Deus, ele passou por todas as aflições, foi afligido como um homem normal, para sentir e entender tudo que eu e você passamos. Então nós vamos ler algumas referências bíblicas que vão nos mostrar biblicamente que Jesus sentia o que eu e você também sentimos. Então ali no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus ele simplesmente não apareceu. Ele veio e nasceu como uma criança, como um bebê. Nós sabemos a história de Maria, quando o anjo se revela, fala que ela vai ter um filho, e ela tem um filho de uma forma natural. E Jesus então ele cresce como qualquer outra criança, como qualquer outra pessoa. Ele vai, ele estuda a Torá, se torna um judeu, é circuncidado. Depois ele aprende a profissão do seu pai,
Então, o que acontece? É importante entendermos que às vezes muitas pessoas podem dizer que Jesus, quando ele era criança, de repente, né, Maria sabia, e algumas pessoas poderiam saber, porque ele, de repente, um passarinho morto, ele pega, dá vida ao passarinho de novo, ou fez pequeno. Jesus nunca fez nada antes do início do seu ministério com 30 anos. A Bíblia, ela não relata nenhum milagre, ela não relata nenhuma atitude de Jesus como Deus antes dos seus 30 anos, quando começou o seu ministério. Então, qualquer pregação, qualquer fala que você ouvir por aí que Jesus fazia milagres e maravilhas quando criança, não é bíblico. A Bíblia relata que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas em Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. E ali começa, então, o seu ministério com Jesus já com 30 anos. Porém, antes não. Mas ele cresceu normal. Se formou em carpinteiro como seu pai, cresceu, foi para a escola como qualquer outra criança, mas ele começou a pregação do reino de Deus e do seu ministério apenas com 30 anos. Outra referência também está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, que diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aqui Jesus, após ser batizado por João Batista, ali nas águas, no Rio Jordão, diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então Jesus foi tentado e Jesus, após 40 dias de jejum, teve fome. Então, são duas características humanas, porque como Deus, ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Porém, como homem, ele foi tentado, assim como eu e você somos tentados todos os dias pelo inimigo. E diz que então, depois de 40 dias, ele teve fome, necessidade física, como eu e você temos todos os dias. Uma próxima referência encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 24, que diz: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Este ele era Jesus. Então a passagem ali onde o barco está no meio de uma tempestade com os apóstolos e Jesus está dormindo. Ou seja, ele estava cansado, ele estava com sono e dormiu. Então Jesus também tinha necessidade de descansar. É lógico que ali depois eles chamam ele acalma o mar e a tempestade. Mas o importante desse versículo é entender que Jesus também dormia. Então, como um homem natural, ele também tinha o cansaço físico, como eu e você temos. E para terminar essa referência, no livro de João, capítulo 19, versículo 28, diz: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Então, mais uma referência. Então, Jesus, ele foi um homem completo. Teve suas necessidades, ele teve os seus sofrimentos, ele sentia também cada vez que ele era ali chicoteado, ou levava um tapa, ou até mesmo por traição, ou até mesmo por ver a ingratidão daqueles por quem ele veio. Tudo isso trouxe sofrimento para Jesus. Então, ele sofreu por nós e sabe cada sofrimento que nós passamos. Por isso ele intercede diante do Pai, sabendo que eu e você passamos. Então é importante você entender que Jesus, mesmo sendo Deus, ele entende todo e qualquer sofrimento que eu e você temos e passamos diariamente, sendo apenas homens carnais. O ponto 3 é necessidade da encarnação do Verbo, que diz: Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Jesus fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Todo homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Por isso, ninguém pode pagar a dívida do outro. Somente Deus pode salvar. Então, Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo a lei. Então, isso é muito importante nós entendermos. A palavra nos diz que por um homem o pecado entrou e por um homem o pecado saiu. Então, quando Adão e Eva
pecam, ele amaldiçoa toda a terra com seu pecado. Então todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. E como todos nós pecamos, não podemos pagar o preço uns dos outros, e nem o nosso próprio. Então era necessário que viesse um homem que conseguisse cumprir a lei para pagar o preço do pecado. Então por isso que Deus fez-se homem em Jesus Cristo, habitou no meio de pecadores, porém não pecou, pagando assim o preço do meu pecado e do seu pecado, para que pudéssemos ser justificados através de Jesus Cristo, porque só Deus pode salvar. Nós temos aqui algumas referências no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, como por um ato de desobediência veio o pecado e a condenação a todos os homens, assim também por um único ato de justiça e de obediência veio a justificação e a salvação da vida. Então, pela desobediência, o pecado e condenação, Jesus veio, obedeceu, o único que conseguiu não pecar obedecendo a própria lei. Então, trazendo a nós justificação. Obediência traz vida para um crente. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não é por mérito. Por mais que a gente faça, tente ser uma boa pessoa, nós não vamos conseguir a salvação por mérito, porque todos nós estamos cerrados debaixo da maldição do pecado. E todos pecaram. E estamos afastados da presença de Deus, da glória de Deus. Então não tem como nós mesmos pagarmos. Se não for por Jesus, se não crermos em Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus. Lá em Colossenses 2,6 diz: se recebeis ao Senhor Jesus, andai como ele andou. Quer dizer, o crer em Jesus, o estar em Cristo, não é apenas acreditar que ele existiu, mas é viver como ele viveu. Então eu não posso apenas crer, mas eu vivo como se ele não existisse. Não, o crer em Cristo implica em fazer com que a gente transforme a nossa vida, os nossos atos, abandonando nossos maus caminhos e procurando ter Jesus como um exemplo máximo, procurando ser como ele, atingindo a estatura de varão perfeito. É uma luta diária, mas isso é crer em Cristo. Não é acreditar apenas que ele existiu, mas é procurar fazer o que ele fez, sendo uma cópia de Jesus, sendo um imitador de Jesus, assim como Paulo nos chama a ser, para que a gente possa ser então bem-sucedido, procurando entender qual é a vontade do Pai. Porque em todo o seu ministério, Jesus inúmeras vezes falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele passa para nós. Então nós, como imitadores de Cristo, temos que procurar saber qual é a vontade do Pai e procurar viver de acordo à vontade do Pai. Também em Atos capítulo 4, versículo 12, para terminarmos, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, por mais que você ouça por aí, ou que estejam falsos evangelhos, e que dão outro caminho para o céu, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. É apenas através do nome de Cristo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se não for por Cristo, não é por boas ações, não é por qualquer ato religioso, não é porque você é uma pessoa boa por méritos, nada te leva ao Pai se não for através de Cristo. Então nós temos que entender que a fé, ela é extremamente necessária para crermos e vivermos os mandamentos, os preceitos do Senhor através do exemplo de Cristo Jesus. A conclusão do nosso estudo diz: o Senhor Jesus Cristo é o mais controvertido de todos os personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação divina.
Então nós temos que entender que nós temos, lógico, uma limitação por sermos homens carnais. Mas é interessante nós vermos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, o que Jesus fala ali com Pedro. Vamos ler. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus ele chega para os seus apóstolos e pergunta: o que o povo diz? O que eles dizem? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles respondem: uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias. E aí Jesus pergunta: mas vocês que andam comigo, vocês que estão comigo todos os dias, quem vocês dizem que eu sou? Então é aí que Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: olha, muito bem disseste, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, para termos um entendimento real de Cristo, não é pela nossa limitação, nosso conhecimento humano não alcança. É pela revelação de Deus, através da palavra do Senhor, que nós reconhecemos Cristo como Filho de Deus e único Salvador das nossas almas. Então, Deus tem se revelado para nós através da sua palavra. Por isso a necessidade de conhecermos cada vez mais a palavra do Senhor. Temos um hábito de leitura, devocional diário, oração para termos intimidades com Deus. Porque Deus se revela para nós e Ele vai nos dando força e capacidade para corrigir os nossos passos a cada dia. E então, em Cristo, entendendo que só nele há salvação. Porque a nossa mente carnal não consegue atingir. Na verdade, ela vai nos levar a fazer coisas da carne, pensando que por mérito alcançaremos o céu. Mas a palavra nos diz que devemos andar em espírito para atingir as coisas espirituais. Então, para ser espírito, temos que ter unidade, comunhão com Deus, através de leitura da palavra e da oração. Então, não foi nem sangue e não foi nem carne que te revelou que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, porque é Deus quem fala contigo e tem revelado dos altos céus essa verdade. Então creia pela fé e você será galardoado com a vida eterna em Cristo Jesus, uma vez que você procura então andar como Ele andou. Chegamos ao fim então desta nossa lição de número 4, que teve como tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza que ela trouxe ricas informações para o seu entendimento que Jesus é o único que salva. Eu quero então já pedir a você, se você gostou, clica no joinha aí, dá um gostei. Também compartilha com seus amigos, pessoal da sua família, da sua igreja. Pode deixar o seu comentário aí abaixo, sua sugestão, sua crítica, é sempre muito bem-vindo. E é lógico, quero te pedir mais uma vez, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, nos apoia, nos ajuda a crescer, clica aí no botão inscreva-se, aciona também o sininho, que assim sempre que aulas ou outros estudos, qualquer material que a gente venha colocar aqui no nosso canal, o YouTube vai te avisar automaticamente e assim você nos ajuda a crescer também, porque quanto mais a gente cresce, o YouTube mesmo ele espalha esses nossos estudos para que outras pessoas também possam ser edificadas com a palavra do Senhor. Então me ajude a evangelizar a palavra de Deus, se inscreve aí e também deixa o seu like, que assim o YouTube vai entender que esses estudos são importantes e relevantes e Ele mesmo vai nos ajudar a evangelizar esse povo aí, mundo afora. Quero deixar para você também já um convite da nossa próxima lição, que tem como título A Identidade do Espírito Santo. Vai ser muito interessante. Então eu quero convidar você já para a próxima semana, não falte. Eu quero convidar você também a visitar a nossa página na internet. Vai estar o endereço abaixo, www.valordasabedoria.com. Lá você vai encontrar também todo o material que está no nosso canal no YouTube, vai estar ali também no nosso site, até mesmo distribuído de uma forma um pouco mais intuitiva e com certeza você vai ter ali ricos materiais para te ajudar nos seus estudos, no seu devocional. Então faz uma visita a nós, ali também tem o formulário de contato, caso você queira escrever diretamente para a gente, vai ser um prazer responder a sua mensagem.
No mais, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o fim e lembrando então a você, semana que vem tem mais. Então eu deixo vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos vemos na próxima lição.